E essa vitória que ele teve nos coloca sobre a condição de entender que ele nos disse: ele venceu. E isso que nos faz estar aptos para o reino de Deus. É a vitória que Jesus fez, e assim nós estarmos praticando as mesmas coisas que Jesus, para poder assim entrar no céu de glória. Porque afinal, qual é o crente que quer dedicar a tua vida inteira dentro do Evangelho e assim perder a sua salvação? Qual é o crente que passa pela prova, pela luta, as dificuldades, e chega no final, que é o momento de estar nos céus, perde a sua condição? Nós falamos de três poderes. O primeiro foi o da providência, da natureza. O segundo poder foi o da espiritualidade, o do contato. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro poder, que é o poder da autoridade, que foi o terceiro poder a qual o inimigo tentou pegar Jesus no contrapé, mas ele também acabou tendo de se revelar a Jesus. E ali Jesus, ali sim, pôde ser prudente e usar da sua legalidade contra o inimigo. Porque nós vemos que tanto dentro do âmbito da igreja, da situação da igreja, mas também externamente, vemos pessoas, infelizmente, que não sabem lidar com o poder, que não sabem lidar com a condição de poder, que infelizmente usam o poder para poder assim favorecer a si mesmo, subjugar ao outro, ter uma relevância em cima da pessoa que a faça ser dominada. Vemos hoje, não só na condição de emprego, na condição familiar, muitos maridos, muitas pessoas que fazem uma dominância sobre a esposa, que fazem uma pressão psicológica sobre ela, que a faz se sentir aprisionada, que faz ela se sentir que ela tem que ser refém daquela condição. Ele aprisiona ela, subjugando, inferiorizando, fazendo coisas com que a pessoa venha se sentir inferior, e assim ele domina a condição daquela pessoa. Entendemos então que o inimigo ele opera com esse sistema em todos os meios, seja ele no meio da igreja, seja ele no meio da família, e seja ele no meio social. Mas percebemos que muitas pessoas usaram de poder no decorrer da história do mundo para poder assim acabar com nações, para dizimar pessoas, para poder assim mostrar que são fortes, competentes. Vemos que o poder ele tem essa condição de elevar a pessoa a ser quase um Deus. E vemos pessoas hoje que se acham até Deus. Dentro da igreja, pastores que se colocam na condição de Deus. Vemos na igreja líderes se colocando na posição de Deus, porque conhecem a história dos seus membros e acham que por isso tem o poder de interferir na vida deles. Por isso que muitas igrejas, muitos centros religiosos, porque eu não vou dizer dito cristãos, não dão informação para os seus membros, porque permite que eles fiquem sem conhecimento. Muitas pessoas se colocam atrás desse púlpito aqui e acham que são determinantes da vida de quem está lá, de quem está aí, que nem você sentado, ouvindo essa mensagem, ou você que está ouvindo por outro meio. Mas entenda que a igreja de Jesus Cristo só há um dono, e esse dono é Deus, através de Jesus Cristo, que nos direciona como cabeça, e assim diz que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, como um corpo, o pastor ele não é maior que você, mas ele é a representação de Deus, para que possa conduzir através de sabedorias e experiências, para que através da palavra você possa chegar até a Cristo e também a sua salvação. Então o líder, ele não é
A condição, ele é o canal. Um bom líder, ele não oprime, ele não obriga. Um bom líder, ele conduz. Ele mostra a condição de estar e chegar todos na mesma vitória. Um bom líder, ele se coloca presente, assim como Jesus fez. Ele está no meio, ele está ali fazendo igual, ele está lhe dando exemplo. E quando é para exaltar, ele a faz, mas quando é também para exortar, ele também faz. Mas percebe-se que quando Jesus faz uma exortação coletiva, é para todos. Mas quando Jesus vai orientar um, ele trata esse um de maneira singular também. Ele não pega a pessoa e coloca ela exposta no meio da igreja para mostrar os seus pecados ou que ela é inferior. Ele a trata com a dignidade que ela merece. Vemos que Jesus, ele é um modelo ainda para a igreja. E quando você estiver voltado a uma igreja que não tem esses parâmetros, corra. Porque uma igreja, primeiramente, ela foi feita para poder apaziguar, trazer, ordenar, levantar pessoas que estão em momentos de dificuldade. Essa igreja aqui, ela está aberta para que cada um que tiver necessidades em Cristo chegue e a encontre em Jesus Cristo. E seja ele rico, pobre, preto, branco, homossexual, seja ele de outra condição, de outra classe, de outro clero, seja ele de outra religião, ele tem que entrar dentro da igreja e reconhecer que aqui ele é acolhido, e não membro de um departamento, de um clã, a qual se é favorável, se ele dizima, se ele oferta, ou se ele tem mais influência lá fora, ou se não tem mais influência. E é engraçado que vemos que na igreja, a nave da igreja, ela fica no mesmo patamar, já mostrando essa condição, que sentados somos todos iguais. Glória a Deus. Glória a Deus. E é isso que Jesus traz na condição da igreja, a igualdade. Aqui não tem juiz, aqui não tem advogado, aqui no momento de culto não tem médico, não tem engenheiro, não tem faxineira, não tem pedreiro, não tem pintor, não tem delegado, não tem enfermeiro. Todos aqui são servos do mesmo Deus. Aleluia. Aqui é onde o ego cai. Aqui é onde o poder humano não tem valor. Só que o inimigo, ele tenta colocar em nós em todo tempo a condição de sermos, infelizmente, dominados pelo poder. Vemos então que a palavra nos diz assim, novamente, capítulo 4, versículo 8 de Mateus, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Vemos então que aqui a palavra já começa dizendo que novamente. Então entende-se que o diabo, o inimigo de nossa alma, em primeira condição, ele nunca vai desistir de aliciar você. Pode estar você com um dia de evangelho, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Enquanto mais temporada, enquanto mais experiência com Deus, mais ele vai querer chegar próximo de você para que você se afaste de Deus. Porque é dito que enquanto mais experiência você tem com o Senhor, menos seria a condição de nos afastar, correto? Mas é pelo contrário. Enquanto mais experiências temos com o Senhor, mais estamos vulneráveis. Porque a palavra do Senhor fala claramente que aquele que muito é dado, também muito é cobrado. E quanto mais você progride em Deus, e quanto mais você progride no Senhor, mais aumentam as suas responsabilidades. Fazendo que nós ficamos às vezes descompensados mentalmente, ficamos oprimidos. E essa opressão às vezes nos faz querer retroceder. Quem é que nunca de nós quis parar? Quem é que em cada momento do Evangelho não quis aceitar uma condição? Aceitar uma oportunidade? Aceitar uma condição de se aprimorar mais na palavra de Deus?
Porque sabe que essa responsabilidade que traz o poder. Porque estar aqui, na frente de um púlpito, é a condição de exercer espiritualmente algo que Deus venha trazer para a vida de cada um de vocês. E sabemos que aquele que é líder, ele tem a condição que é dada primeiramente ligada no céu e ligada na terra, mas de ser o diferencial de Deus para as vidas. Então a responsabilidade de falar uma palavra maldita é muito grande. E o inimigo aqui então, ele novamente tenta tirar Jesus do meio. Vemos que Jesus já tinha vencido 2 tentações. E mostrando que o inimigo, ele vai continuar persistentemente até que você ou vença ou venha cair. Não tem 3 caminhos. Ou nós nos resguardamos, nos mostramos fortes ao Senhor, ou nós caímos e nos afastamos de Deus. E aí que tem um porém, a palavra nos fala, aquele que está de pé vigiai para que não caia. Porque se você se afasta do Senhor, pode ser que você não tenha a oportunidade de adentrar por essas portas mais uma vez. Mas se nós nos colocamos fortes perante ao Senhor, que é reconhecendo nossas fraquezas, buscando ao Senhor, Ele nos dará a vitória. Glória a Deus. Vemos aqui então que Ele leva Jesus a um monte muito alto. E aqui Ele já começa a se revelar para Jesus Cristo, sobre a sua necessidade e a sua vontade. O inimigo, quando ele quer te tirar da presença do Senhor, ele não vai te mostrar uma coisa inferior. Ele não vai te mostrar algo que você já venceu. E ele vai tentar colocar pratos à tua frente, colocar condições à tua frente, para que você venha a vender o seu Deus e praticar aquilo que ele quer. Ele então se mostra levando Cristo ao quê? A um local muito alto, mostrando que ele tem poder, mostrando para você, falando da seguinte forma: olha, Deus não tem toda essa condição para fazer você transformar a tua vida. Deus não tem essa condição que Ele diz ter para poder transformar a tua história. Mas hoje eu tenho poder. Esse momento que você está passando na tua vida é um momento que a qual o Senhor não te ajudou. É um momento que a qual o Senhor não fez nada por você. Porque Jesus estava 40 dias no deserto e ele tinha fome. Ele tinha necessidades específicas. E ele estava falando assim: olha, eu posso te dar, eu posso fazer. Eu tenho o poder para poder te dar aquilo que você precisa. Para que você venha num determinado momento da tua jornada cristã, e principalmente na sua necessidade, venha fazer o quê? Se afastar de Deus. Percebemos aqui uma outra condição. Lucas apresenta esse texto falando que, num momento, o uso dessa condição no momento, para essa passagem, ela está regida sob estigma, que é a condição que é dada para uma condição sobre picada, uma unidade de tempo, mostrando que o inimigo, para te afastar do Evangelho, não é uma condição de, às vezes, muito tentar. Em 1 segundo, pecamos. Tudo aquilo que estava segurado, tudo aquilo que você tinha visto e vivenciado no decorrer do seu dia, acabou se perdendo por uma condição de não vigilância. Já dando uma condição e um alerta para mim e para você. Muito cuidado com o que você fala, com o que você diz. Porque em 1 segundo você pode estar profetizando e no outro pode estar maldizendo. Vocês podem estar como Pedro, sendo revelado pelo Espírito Santo, que só Jesus Cristo poderia ser Jesus, e depois falando, querendo convencer Jesus de não ir ao caminho, a qual foi dado no madeiro. Vemos então que é em 1 segundo que as coisas acontecem.
E às vezes não temos a maturidade necessária para lidar com essas transgressões. Porque a palavra fala em Isaías que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Mas por que o pecado nos afasta do Senhor? Porque ele traz um monte de consequências que muitas vezes não estamos preparados para lidar. Ele então mostra algo para o Senhor que tenta criar nele um brilho a se afastar da condição que ele estava, do propósito. Mostra reinos para ele. Mostra todos os reinos do mundo e ainda mostra a glória desses reinos. Ele tenta mostrar que você tem atributos e que você pode ganhar atributos que pode ser beneficentes para ser melhor do que aquele que está fazendo, tirando toda a condição divina de Deus e trazendo a condição para si próprio. Porque as pessoas começam a mostrar não aquilo que engrandecem a Deus, mas infelizmente mostram aquilo que engrandece você e a mim. Porque aqui o inimigo mostrou para ele coisas boas, mas aos olhos de quem? Aos olhos da humanidade, que vai te apresentar novos horizontes do mundo, mas que vai te tirar a condição de estar dentro da igreja. Vemos que aquilo que é dito popular, nem tudo que reluz é ouro, é verdade. Quantas propostas perfeitas nós já tivemos? E que a própria procedência de Deus, ela não se oculta. O que Deus nos fala já é revelado. Para que não haja justamente o quê? O engano, a dúvida. Essas coisas que vêm sendo apresentadas pelas coisas do mundo, que te traz ótimos ganhos, ótimos benefícios. Duvide, meus irmãos. Porque se há uma coisa que nos foi nos dada pelo próprio Senhor, pela nossa própria transgressão no Éden, foi que do trabalho haveria dores, que do fruto do nosso suor haveríamos de comer, que só comeríamos se nós trabalhássemos. Como é que podemos colher mais do que aquilo que plantamos? Como é que podemos ter benefícios a mais do que aquilo que nós geramos para ter? Que justiça seria essa de Deus? Você receber aquilo que nunca mereceu. Vemos então que o inimigo ele tenta ludibriar, e é o que está mais acontecendo no mundo afora. Quantas pessoas nós estamos vendo aí, caindo em golpes de internet? E é nisso que nós estamos vendo cada vez mais a humanidade se acabar. E eu vou resumir isso ao Brasil, e eu vou resumir isso aonde nós estamos. Percebemos que dizem que o mundo é dos espertos. Mas você já viu algum esperto se dar bem na vida? Você já viu algum esperto chegar no final da vida dele e falar assim: olha, eu tive uma vida boa? Na igreja não tem espaço para esse tipo de pessoa. Na igreja, por isso que a palavra do Senhor nos diz que o reino do céu é tomado à força. Não só a força física, mas a força da fé. Porque tem que estar aqui às terças, tem que estar aqui às quintas, tem que estar aqui os domingos, tem que estar aqui no ciclo de oração, tem que estar aqui na escola dominical, tem que estar aqui nas reuniões. Para poder trazer em mim e você a maturidade, para enfrentar o que está lá fora. Vemos muitos crentes se desviando de Deus, por não ter procedência na casa de Deus, por visitar a casa de Deus quando quer, da forma que quer e da maneira que quer, por não seguir as regras de Deus e da casa de Deus, por não se submeter, por infelizmente achar que a casa de Deus é da forma que quer e do jeito que quer.
E aí vão procurar a igreja perfeita. Só que nessa de procurar a igreja perfeita, morrem espiritualmente e fisicamente. São pessoas atribuladas, pessoas que não conseguem ter mais a condição de alegria, pessoas que acabam se envolvendo em coisas ruins, pessoas que procuram abismo fora de abismo. Mas não, queremos a igreja que nós achamos que é boa, aonde nós chegamos e não queremos ser incomodados, não queremos sair da zona de conforto. A casa de Deus ainda é a referência de Deus, e estamos aqui porque Ele nos permite estar, e ser a diferença nessa casa de Deus é ser submisso a Deus. Aleluia. Não se engane, não se engane com o que o inimigo tem mostrado para você deixar o Evangelho. O mundo declara paz na ausência de guerra. Mas isso não quer dizer que as angústias, as agonias, as aflições, os anseios deixem de existir. Porque só Deus pode produzir a paz que eu e você precisa. Só o Senhor Jesus Cristo pode produzir a paz que o mundo não dá. É só aqui que nós encontramos a paz para poder vencer as atribulações. É só aqui que nós encontramos o refrigério necessário para vivenciar o novo de Deus e suportar as atribulações. Jesus em nenhum momento nessas tentações negou a isso. Pelo contrário, Ele fez o quê? Resistiu, se colocou convicto da fé, usou da palavra de Deus e foi humilde ao Senhor. Às vezes, com uma condiçãozinha que melhora a nossa vida, já queremos inferiorizar o outro. É por isso que muitas pessoas não crescem, porque tem até o espírito de prosperidade, mas não tem a competência para lidar com isso. Porque toda vez que chega as coisas na mão, querem ofender ao próximo, querem principalmente ofender a Deus. O inimigo apresenta para ele aqui os reinos, e apresenta um poder chamado exósia, que era um poder dado para todos aqueles que vinham de uma autoridade de quem a tinha. E a palavra nos diz que o mundo jaz de quem? Maligno. O mundo jaz de quem? Maligno. Ele estava ofertando para Jesus algo que é dele, que foi dado por Deus. Ele queria que Jesus se corrompesse em perder a glória de Deus para ter poder no mundo. Vemos muitos pregadores que Deus levanta e dá o poder e a autoridade, que não é essa exógia não, que é o dunamis, que vem do Espírito Santo, através deixado por Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos, que reúne aqueles homens dentro daquela casa, aqueles 120 homens, aquelas 120 pessoas acomodadas ali para honrar, e derrama aquele poder que dá autoridade para Pedro pegar para 3.500 pessoas e a convertê-las ao Evangelho, a mostrar a nova realidade. Pessoas estão trocando o poder do Espírito Santo pelo poder do mundo corruptível, que vai levar elas para uma morte certa. Verdade. Pessoas que glorificam instrumentos a Deus e tocam para o mundo. Pessoas que exaltam sua voz a Deus, dizem que são do Senhor e estão glorificando o mundo. E ainda usam da própria palavra, usa da própria contestação para poder dizer: o Senhor sabe do meu coração. Por Ele saber do teu coração é que Ele te colocou a oportunidade de estar na casa de Deus. Porque se fosse para você ganhar a vida no mundo, você não estaria vindo para a igreja. Se o mundo fosse a referência para transformar a minha e a tua vida, se o poder do mundo fosse a referência para transformar a minha e a tua vida, você não estaria aqui na casa de Deus.
eu não estaria na casa de Deus. Porque todo o poder que nós buscamos no mundo nos colocou aonde? Felizes em algum tempo e vazios em outro resto do tempo. Nos colocou aqui para aprender de Jesus Cristo, para aprender da palavra de Deus. Então temos de ter muita atenção. Quando nós nos colocamos dentro da palavra de Deus, somos honrados pelo Senhor, temos a oportunidade de municiar a palavra de Deus, e o nosso ego nos coloca como melhores. O nosso ego nos coloca como diferentes. E na realidade, não somos nada. Só estamos sendo porque o Senhor viu graça em mim e em você ainda. Glória a Deus. Glória a Você Deus. só é o que é nessa casa de oração porque o Senhor ainda investe na tua vida. Glória a Deus. Porque no dia que Ele retirar de ti a graça, aquela que foi pedida no momento do pecado, que a qual Davi passava e falou: Senhor, não retire de mim a tua glória. Aquela que Moisés falou a Deus: Senhor, se não for para ir contigo, não adianta nada. No dia que isso sair da minha e da tua vida, acabou. E aí nós vamos comprovar verdadeiramente o que é estar no mundo de verdade. Porque no mundo você pode até se virar, mas e com os sentimentos que o mundo traz para você? Quantas pessoas têm se suicidado? Quantas pessoas têm procurado a morte? Não querem mais viver por buscar as coisas do mundo, vazias. Vemos então que o inimigo quer dar para Jesus Cristo o poder comum. Uma certa feita, Billy Graham foi questionado. Billy Graham foi orientador do Kennedy, foi orientador de Bush, presidente dos Estados Unidos, um homem forte na condição de orientador espiritual e até social desses homens. E falaram para ele: Billy Graham, por que o senhor não se candidata a presidente? Pelo conhecimento que o senhor tem nos Estados Unidos, o senhor vai ser exaltado, vai justamente ganhar. E aí ele pega e fala assim: eu não posso inferiorizar o que foi me dado por Deus. Eu não posso inferiorizar, reduzir o que foi me dado por Deus para chegar ao padrão do homem. Porque o presidente é dos Estados Unidos, agora o homem de Deus tem a legalidade do Espírito Santo para exercer em todo o mundo a vontade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, com essa sabedoria, diz a ele: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Percebe que ele aqui já usa de quê? De autoridade. O que ele está falando a Satanás? Vai-te. Muita gente quer expulsar demônio. Quer que o inimigo se manifeste para fazer entrevista com o inimigo. Mas não tem a legalidade para expulsar. Casa de Deus, e a casa de Deus é para que o demônio se manifeste em parte e retirada. Não é para colocar ele no púlpito e ficar tendo diálogo com ele. Porque quem manda na casa de Deus é Jesus Cristo. Quem manda na casa de Deus é o Espírito Santo. Quem manda na casa de Deus ainda é Deus. Glória a Deus. O inimigo não pode ter legalidade nesse local. E vemos aqui pessoas que querem dar legalidade ao inimigo para mostrar que ali há espiritualidade, que ali há manifestação de Deus. Porque eu só entendo que eu só vou visitar quem eu conheço. E se está tendo entrevista com o inimigo é porque então ele é meu chegado. E se ele é meu chegado, então ali não é a casa de Deus, ali é a casa do inimigo. Porque o inimigo ele tem que saber que quando aqui ele se manifesta, é pelo poder de Jesus Cristo, e quando ele sai, é pelo nome de Jesus Cristo.
E a legalidade está em nós para isso, no nome de Jesus. Vai-te, Satanás, porque aqui não tem legalidade. Pessoas estão deixando de usar a influência que tem do Espírito Santo, dunamis, para se submeter a ter o poder de se relacionar com o inimigo. E deixando o poder dado do Espírito Santo para combater essas potestades e esses principados. E se colocando na condição de igual. Por isso que vemos muitas vezes as pessoas que não têm mais coragem de expulsar demônio. Porque não tem intimidade. Porque não tem contato com Deus. Não tem convicção do nome de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo aqui chegou numa condição que ele falou: opa, vai-te, Satanás, vai-te. Mas primeiro, para ele falar que era para ele ir, ele ortogou a palavra de Deus. Ele não se colocou na condição. Ele não se colocou como primeiro. Ele poderia ter feito, mas ele se aniquilou. Ele se colocou na condição de usar o que o próprio Deus havia deixado. Abram a Bíblia de vocês no livro de Deuteronômio, no capítulo 6 e versículo 13. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem o culto, e jure somente pelo seu nome. Ele estava querendo dizer aqui, ele só trocou o servirás pelo culto pela própria condição que Satanás havia. Ele prefigurou para a condição a qual ele foi tentado por Satanás. Mas ele aqui quer dizer, usando o Deuteronômio, sobre uma condição do povo a qual tinha a condição de apostasia. E era uma orientação que estava sendo dada para que o povo não viesse se esquecer da condição de Deus, a qual tinha feito no Egito, a qual havia sucumbido, e que eles colocassem Deus como o único suficiente Salvador, como aquele que havia feito de verdade, tirado ele da condição ruim e colocado na condição boa. E como eu entendo que Deus fez o que fez pela minha vida, e depois deixo esse Deus. Deus nos levanta, nos coloca em estado de graça, nos dá novas vestes, transforma o nosso entendimento, nos faz progredir na condição do homem, na condição da ciência e na condição do Evangelho. Nos coloca habilitado. Agora não somos mais apelido, não é mais topeira, não é mais isso, não é mais aquilo, não é mais nóia, não é mais aquilo outro. Agora é homem de Deus, é mulher de Deus. Agora Ele chama você pelo seu nome. As pessoas têm que ver a diferença em mim e em você. E como é que vem a tribulação e nos afastamos de Deus? Como vem as tentações e nos afastamos? Porque não estamos firmados no que Deus nos dá. A palavra de Deus não é para ser aberta no Salmo 91 e colocada na nossa casa e todo dia nós viramos uma folha e pronto. A palavra de Deus é para ser praticada. E quando praticamos a palavra de Deus, conseguimos vencer as tribulações. Glória a Deus. Não tem como haver uma igreja se não houver um estudo dessa forma, se não houver a proximidade com a palavra de Deus. Porque quando alguém vier te consultar da palavra de Deus, você fala assim: meu irmão, eu não sei muito da Bíblia não. Como pode dizer que é homem e mulher de Deus e não saber da Bíblia? Como eu falo de alguém que eu não conheço? Como eu dou testemunho de alguém que eu não conheço? Você não pode deter todas as palavras da Bíblia, como ninguém detém. Mas algo da Bíblia de Deus você tem de ter para falar, porque foi isso que te alcançou. Como eu não tenho nada para expor? Mas é muito fácil deixar fora. E aí quando vem as orientações do Senhor, quando vem as tribulações, o que acontece com essas pessoas? Se afastam da igreja. Vai nas casas de recuperação e vê quantos cristãos estão lá. Vai no sistema prisional e vê quantos cristãos estão lá. Vai nas CTIs e UTIs e vê quantos cristãos estão lá. Sabe por quê? Porque quando chegou a tribulação não tiveram a consistência para poder vencer as adversidades e se colocarem firmadas em Jesus Cristo.